Te convido que você abra a sua palavra em 2 Reis, capítulo 18. É uma palavra que eu amo muito e que me edificou e espero que edifique a igreja nessa noite. Amém? 2 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. A palavra do Senhor diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha ele 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Versículo 3. Fez ele o que era reto perante o Senhor, e segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Netusa. Versículo 5. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva êxito. Amém? Até aqui. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Senhor Jesus, queremos colocar, Senhor, nossas vidas diante de Ti, abrimos nosso entendimento, nosso coração, aquela que é a Sua vontade. Espírito Santo, nós Te damos a liberdade de estar falando aos nossos corações nessa noite, que o Senhor possa nos transformar, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é o segredo do sucesso. Quem quer ter sucesso aqui? Eu falo muito sobre sonhos, sobre planos, porque eu tenho muitos sonhos, tenho muitos planos que ainda não foram realizados e eu quero que todos eles se realizem. Amém? E nós vamos ver aqui na vida de Ezequias, algumas características que a gente tem que ter na nossa vida para a gente ter sucesso, para a gente ter êxito, para que os nossos planos, os nossos sonhos se realizem. Amém? A primeira característica, aqui a palavra fala de Ezequias. Ezequias foi um rei, e é uma coisa que me chama a atenção, que ele começou a reinar com quantos anos? 25 anos. Ele era muito jovem. 25 anos é quase uma criança. E a palavra fala no versículo 5, que ele confiou no Senhor Deus, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que coisa linda, um rapaz, um jovem de 25 anos, reinando uma nação, e a palavra de Deus fala que antes dele não houve rei como ele e nem depois dele. E a gente vai ver algumas características dele, que ele colocou na vida dele, que fez com que ele tivesse sucesso. Ele foi uma pessoa diferenciada. E nós temos que ser diferenciados na nossa vida. Se a gente quer ter sucesso, se a gente quer ter, ser abençoado como Ezequias foi, nós temos que mudar nossas vidas. Se hoje nós não temos aquilo que a gente quer, se a gente ainda não conquistou tudo aquilo que a gente planejou, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Deus espera que a gente mude, que a gente transforme, que a gente tenha uma mudança de vida. Talvez existe algo nas nossas vidas que ainda está aprendendo, a bênção de Deus, de chegar até nós. E a gente tem que mudar. A gente tem que ser transformados. Eu sempre falo que a transformação não vem de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Eu mudo a minha vida para o mundo que está ao meu redor mudar, se transformar. E a primeira característica está no verso 3, que fala assim: fez ele o que era reto perante o Senhor. Ezequias era uma pessoa reta.
né, nós temos que ser retos diante de Deus. E eu pesquisei, né, a palavra retidão, né, no dicionário é algo interessante e singular. Está relacionada às várias outras palavras e abrange todos os atributos de Deus. Uma pessoa reta, portanto, é de Deus ou semelhante a Ele. Então a palavra fala que uma pessoa reta, né, uma pessoa que tenha retidão, ela é de Deus ou é semelhante a Ele. Né? Ezequias era uma pessoa reta. E nós temos que ser retos. Né? Nós temos que, cada dia mais, né, parecermos com aquele que a gente serve. Né? O sonho de Deus, o projeto de Deus é que todos nós sejamos imagem e semelhança de Cristo. Né? Todos os dias nós temos que nos mudar, temos que nos transformar. A palavra fala que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda, daquela que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós temos que ter uma direção, nós temos que ser justos, nós temos que ser pessoas honestas, nós temos que fazer a diferença nessa terra. Deus não quer mais um na multidão, mas Deus quer que você faça a diferença. Se a gente for olhar a vida de Jó, fala lá no Jó 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Deus quer olhar para nossas vidas, e ver pessoas diferentes, pessoas transformadas. Eu não posso fazer aquilo que o mundo faz, mas eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu tenho que ter uma direção, na palavra do Senhor. Eu tenho que agir como Ele espera que eu aja. Ezequias era uma pessoa reta, perante os olhos do Senhor. Será que Deus está olhando para nossas vidas e vendo uma pessoa reta? Ou será que eu ainda tenho um pecadinho escondido, lá no cantinho, que só eu sei qual que é, e eu ainda não tirei, eu ainda não movi, eu ainda não permiti que Deus limpasse? Será que a minha vida é uma vida reta mesmo? Uma vez eu ouvi uma palavra que a nossa vida tem que ser um livro aberto. É um livro que as pessoas podem ver, olhar, e eu não me envergonhar dele. Será que tem alguma coisa, alguma escrita que eu vou passar vergonha, que eu vou me envergonhar? Eu tenho que ser uma pessoa reta. Eu sempre falo, todas as pregações, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Eu não posso estagnar, não posso parar e achar que está bom. Eu tenho certeza que todos nós temos algo a melhorar, todos os dias das nossas vidas. Ninguém é perfeito. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldade. Mas eu tenho que buscar a retidão. Eu sempre falo, é fácil ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa? Não é. É difícil demais, porque o mundo jaz no maligno. O diabo quer nos enganar, quer nos destruir, e vai fazer tudo para que a gente caia. Mas a gente tem que saber dizer não para as coisas erradas. A gente tem que dizer sim para o Senhor. A gente tem que seguir um caminho, que não pode ter volta. A gente tem que olhar para frente e caminhar para frente. Eu não posso olhar para o passado, e buscar as coisas do passado, mas eu tenho que ser uma pessoa reta. Amém? Segunda característica de Ezequias, no versículo 4, diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. A segunda característica de Ezequias, que ele era uma pessoa determinada. Amém? Não importava o que as outras pessoas iam dizer, mas ele queria seguir o Senhor. A palavra de Deus falava que aquilo era errado, e ele fez com que a nação inteira tirasse o errado da vida dessas pessoas. Muitas vezes, para agradar aos homens, para agradar as pessoas, eu deixo de remover o errado na minha vida. Eu faço aquilo para ser aceito numa sociedade, para ser aceito num grupo, mas eu não preciso disso. Ezequias não teve medo, ele foi determinado. A palavra de Deus falava que aquilo era errado e ele tirou daquilo da terra de Israel. Ele tirou o culto a outros deuses. Ele serviu ao Deus vivo,
ao Deus verdadeiro. Muitas vezes as pessoas precisam de um líder de caráter, um líder de retidão para poder seguir. Muitas vezes, eu imagino que Jerusalém estava desviada do caminho do Senhor, e Ezequias veio para colocar Israel no eixo, para colocar Israel na direção do Senhor novamente. E ele tirou, daquele lugar tudo aquilo que não agradava a Deus. Ele foi uma pessoa determinada, com a pouca idade que ele tinha, mas ele fez aquilo que agradava ao Senhor. E nós temos que ter uma determinação na nossa vida. Nós não podemos dizer sim, para agradar a homens. Nós não podemos aceitar aquilo que o diabo vem de bandeja. Pode demorar algum tempo, mas a nossa vida vai ser transformada. Nós temos que ter uma determinação de mudar de vida, e dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Amém, amados? Temos que ter uma direção, um caminho. A palavra fala que no versículo 3, no final do versículo 3, fala que Davi fez tudo quanto Davi, Ezequiel fez tudo que Davi tinha ensinado. Davi era o exemplo de Ezequiel. Nós temos que ter homens e mulheres de exemplo na nossa vida, para a gente mudar de vida. Pessoas retas, pessoas justas, pessoas de caráter, para a gente poder seguir e fazer da mesma forma. Amém? Terceira característica de Ezequias. Versículo 5, diz assim: confiou no Senhor. A terceira característica de Ezequias é que ele era um homem de fé. A palavra fala, que fé é confiança absoluta. É você crer, no Deus que existe, que Ele pode fazer, a diferença na sua vida. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Ezequias era um homem de fé, ele confiava, ele tinha certeza que se ele agisse da maneira certa, da maneira que a palavra eu tinha ensinado, Deus ia transformar a vida dele. E nós temos que ser assim, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar que essa palavra é verdadeira, que essa palavra é viva e que ela vai se cumprir toda ela, desde Gênesis até Apocalipse. Se Deus fala que Ele vai dar prosperidade por aqueles que oram por Jerusalém, eu creio. E eu oro todos os dias pela paz de Jerusalém, para que a prosperidade venha na minha casa, entre até os meus muros. É uma promessa da palavra de Deus. E a gente tem que acreditar que essa promessa é verdadeira. Se a palavra fala: honra teu pai e tua mãe, e os seus dias serão prolongados na face da terra, honre seu pai e sua mãe, porque Deus vai fazer com que a promessa dele se cumpra nas suas vidas. Uma vez um tio meu me perguntou, por que eu acreditava nessa palavra? E eu perguntei para ele, quantas promessas de Deus que ele conhecia? Ele não conhecia nenhuma. Mas a palavra de Deus tem um estudo que fala que tem mais de 3.000 promessas para nossas vidas. Quantas promessas de Deus que nós conhecemos? Quantas promessas de Deus você conhece para a sua vida? Nós temos que ter fé, mas a gente tem que conhecer a palavra. Eu só posso receber aquilo que Deus tem para mim, se eu sei o que Ele tem para me dar. É por isso que eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Ezequias conhecia as promessas do Senhor. Ezequias confiou no Senhor, ele entregou tudo que ele tinha, ele entregou o seu reinado, entregou os seus sonhos nas promessas do Senhor, sabendo que Ele faria o melhor para ele. Nós temos que confiar em Deus. A palavra fala que nada acontece sem a permissão do Senhor. Tudo tem um propósito. Todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito. Seja para a gente crescer, seja uma prova,
né? Seja para a gente melhorar, né? Eu não sei o propósito de Deus nas nossas vidas, na vida de nenhum de vocês, mas tudo tem um propósito, nada acontece por acaso, né? E eu tenho que ver o que Deus quer me ensinar com aquilo que eu estou passando, né? O que Deus quer me ensinar, né, com os meus problemas, né, com as minhas dificuldades, porque Deus tem um propósito em cada um de nós, amém? Ezequias era um homem de fé, né? Ele confiou no Senhor, e nós temos que ter fé, nós temos que confiar no Senhor. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É impossível, né, agradar a Deus sem fé. Eu tenho que acreditar, né, que crer que Ele existe, né, e que pelo simples fato de eu buscar a Ele, Ele vai me presentear, Ele vai ser meu galardoador, Ele vai me dar o meu galardão. Por simples fato de você sair da sua casa e vir para o culto, né, Deus tem prazer de te abençoar, é isso que a palavra fala. Pelo simples fato de você ligar a TV e ver o culto pela televisão, Deus tem prazer de te abençoar. Que Deus maravilhoso é esse? Amém, amados? Deus quer, né, que você creia que Ele existe, que Ele é poderoso para transformar a sua vida. É isso que Ezequias cria. Cria que Deus existia, ele não tinha dúvida, e que Ele ia fazer o impossível, né, para transformar aquela nação. Quarta característica, nós estamos terminando, são só 110, amém? Brincadeira, estamos terminando. Quarta característica, 2 Reis 18:6, porque se apegou ao Senhor. A quarta característica é que Ezequias era firme, ele se apegou ao Senhor. Eu procurei também no dicionário, e apegar-se é afeiçoar-se, adquirir hábito ou tornar-se parecido, ficar unido. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais parecido com o meu Senhor eu sou. Ezequias se apegou, ele se apegou ao Senhor de tal maneira, que quanto mais ele se expunha, mais parecido ele se tornava com Deus. E é isso que Deus quer. Deus quer olhar em cada um de nós e ver o seu filho. Mas para isso eu tenho que me expor à palavra dele. Como que eu vou ficar parecido com Jesus se eu não leio a Bíblia, se eu não pego, eu não conheço a palavra do Senhor, eu não conheço como que Ele é, o que Ele quer de mim, o que Ele espera de mim, como que Ele fala. A palavra fala que João era o discípulo mais parecido com o Senhor. As palavras dele se confundiam com as palavras de Jesus, porque ele era o discípulo mais próximo. As pessoas têm que olhar para a gente, olhar para a minha vida, olhar para a sua vida e ver o Deus que a gente serve. Qual o Deus que você serve? Quais são as características de Deus que estão na sua vida, que estão na minha vida? As pessoas têm que ouvir a nossa voz, ouvir as nossas palavras, e sentir, paz, sentir o amor de Deus. E muitas vezes a gente, ao invés de liberar uma bênção, a gente está liberando uma maldição. Será que eu estou representando o Deus que eu sirvo? Será que eu estou falando as palavras que o meu Deus falava? A palavra fala que Ezequias se apegou ao Senhor. Ele estava cada dia mais parecido com o Deus que ele servia. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que se apegar ao Deus que a gente serve. A gente tem que fazer diferença nessa terra. A palavra fala que eu tenho que ser luz nessa terra, tenho que ser sal nessa terra. Eu não posso ser sem gosto, eu não posso ser escuridão, mas eu tenho que ser luz. Eu tenho que levar luz para as outras pessoas. Eu tenho que fazer a diferença nessa terra. É isso que Deus espera. Deus espera que as pessoas olhem para nós, e possam ver Jesus nas nossas vidas. Talvez eu não precise falar, mas nos meus atos,
né, tem que levar as pessoas a reconhecer Deus, o Deus que eu sirvo. Né? Ezequias era uma pessoa que se firmou com o Senhor, e a gente tem que se apegar a Deus, amém? Quinta característica, versículo 6 ainda, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo. A quinta característica é que ele era persistente. Quantas pessoas você conhece que conheceram essa palavra, que conheceram esse Deus e se desviou? E desistiu de seguir este Deus? Talvez veio uma tribulação e a pessoa desanimou, se esfriou. Talvez veio uma dificuldade, né, e ela não creu que Deus poderia mudar, né, e voltou para o mundo. Talvez Deus não fez aquilo que ela esperava, né, que Deus fizesse na vida dela, e desanimou. Né? A palavra fala que Ezequias, ele foi persistente. Com certeza ele teve pessoas que foram contra eles, né? pessoas que lutaram, né, pela transformação que ele estava fazendo, mas ele não ouviu, não deu ouvido, né, para o mundo, mas ele seguiu aquilo que Deus esperava dele. E assim tem que ser nossas vidas, nós temos que ter persistência. A vida com Deus é difícil, não é fácil, né, mas aquele que perseverar, terá a vitória, é isso que a palavra fala, amém? Eu tenho que perseverar. A palavra de Deus fala que a porta do inferno, ela é estreita, e a porta do céu, ela é larga, não é isso? Não, é o contrário, a porta, né, do céu, ela é estreita, a porta da perdição, ela é larga. Se é estreita, é porque é difícil de passar, não vai ser fácil, não é fácil para ninguém, mas eu tenho que persistir. Se eu estou seguindo, se eu conheci essa palavra, que é um privilégio, eu não posso desanimar, não posso olhar para trás, eu não posso voltar, mas eu tenho que seguir em frente. Vai ser difícil? Vai, não vai ser fácil, mas aquele que persistir, terá a vitória. Ezequias é um homem que tinha persistência, ele era persistente, amém? Sexta característica, no verso 6 diz assim, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. A sexta característica de Ezequias é que ele guardou os mandamentos do Senhor. Se eu quero ter sucesso na minha vida, se eu quero ter vitória, eu tenho que obedecer esses mandamentos. Pode ser qualquer mandamento? Não, é um mandamento de Deus na minha vida. É Deus falando comigo. Não matarás, não roubarás, não falarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. É isso que eu tenho que fazer na minha vida. Eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor. Não adianta eu falar assim, não, eu vou seguir alguns mandamentos, mas os outros eu vou negociar com o Senhor, eu faço quando eu puder. Isso não adianta. A palavra fala que Ezequias foi um homem que guardou todos os mandamentos. Para você ser uma pessoa reta, para você ter os olhos de Deus na sua vida, para você ser agradado do Senhor, você tem que estar no caminho dele. Você tem que fazer aquilo que ele te pede para fazer. Muitas vezes vai ser difícil a gente tirar um pecado da nossa vida. Muitas vezes vai ser difícil a gente deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que pagar um preço. Talvez o preço vai ser um pouco alto para uns e um pouco mais baixo para outros. Mas eu tenho que tirar da minha vida aquilo que impede Deus de me abençoar. Amém, amados? Quem está me entendendo aqui, levanta a mão. Amém? Deus está falando com a gente nessa noite. Tem áreas da nossa vida que a gente tem que mudar. Se eu quero ter sucesso na minha vida, eu não vou esperar Deus me abençoar para me ter sucesso. Eu vou ter que mudar para Ele me abençoar. E muitas vezes a gente fica esperando Deus, mas quando Deus fizer isso na minha vida, eu vou mudar de vida. Não, eu tenho que mudar de vida para Deus me abençoar. Eu tenho que eliminar aquilo que está me impedindo de ser abençoado na minha vida, para Deus me abençoar. Amém? Sétimo e último,
Característica de Ezequias. Versículo 7 diz assim: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Repita comigo assim: assim. Ou seja, depois de tudo, a palavra fala que foi o Senhor com ele, e tudo o que ele fazia, ele tinha sucesso. O segredo de ter sucesso na nossa vida, de ter sucesso na sua vida, é quando a gente andar com o Senhor. É quando o Senhor andar com a gente. Se eu vou para um lado, e Deus vai comigo. Se eu vou para o outro, Deus vai comigo. Se eu ponho a mão numa coisa, num negócio, aquilo vai dar certo. Por quê? Porque sou eu. Porque Deus está comigo. Amém, amados? O segredo do sucesso é quando a gente fizer tudo com o Senhor na nossa vida. Com tudo que eu fizer, Deus vai estar comigo. E eu vou ter êxito. Eu vou ter sucesso. Quando as minhas palavras forem as palavras do Senhor, eu vou ter sucesso, porque Ele vai estar comigo. Quando a minha vida for uma vida reta, sem percalços, sem curvas, quando eu tiver uma vida 100% reta, eu vou ter sucesso, porque o Senhor vai estar ali me abençoando, vai estar comigo. Quando eu tiver for persistente, não desistir, não desanimar, independente das minhas lutas, independente das minhas dificuldades, eu estiver no caminho, eu estiver na direção, seguindo um alvo, eu vou ter sucesso, porque o Senhor vai estar comigo. O segredo de Ezequiel, é que Deus estava com ele, a todo momento, e tudo que ele fazia, ele tinha sucesso. Amém? E essa é a palavra que Deus tinha para a gente hoje, que se eu quero ter sucesso, se eu quero ser abençoado, Deus tem que estar comigo. Eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida, eu tenho que modificar alguns hábitos na minha vida, e Deus vai fazer com que a gente tenha sucesso. A palavra fala que Isaac, quando ele recebeu a promessa de ter um filho, ele teve que esperar 60 anos para que Rebeca desse aquele filho para ele. A palavra fala que quando Abraão recebeu a promessa de um filho, ele teve que esperar 25 anos para ter o filho dele. A palavra fala que Davi esperou 15 anos para ser rei em Jerusalém. Eu não sei quanto tempo vai levar para a gente receber as nossas bênçãos, para receber a promessa de Deus nas nossas vidas. Mas eu sei que Ele vai cumprir, que Ele vai fazer com que a sua vida se transforme, com que os seus sonhos se realizem. Muitas vezes a gente está passando por um tempo de espera, mas é um tempo de crescimento, é um tempo de prova. Você vai receber as bênçãos de Deus na sua vida, no momento certo, na hora certa. Eu sempre falo que se meus filhos pedissem uma caixa de bombom 11 horas da manhã, eu não ia dar. Mas porque eu sou um péssimo pai? Não, porque 11 horas é a hora do almoço, eles tinham que almoçar primeiro, e depois do almoço comer um bombom. Deus sabe o horário certo de nos abençoar. A hora certa é de Deus, o momento certo é dele, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa de mudança. Não sei qual área da sua vida que você precisa colocar no altar do Senhor. Mas eu sei que o Deus que promete é o Deus que cumpre e que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida. Amém? Essa é a palavra que Deus tinha para a gente hoje. E que você possa sair daqui com a certeza que Ele quer fazer a diferença, que Ele quer fazer um milagre em cada um de nós, e que Ele quer fazer tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele preparou para você, ser derramado na sua vida,
mas depende de você, depende de mim. Amém?